Robôs chineses vão lutar boxe em um torneio oficial, mostrando movimentos ágeis, força e resistência em demonstração para estudantes. O Vietnã realizou o maior show de drones da história, com 10.518 aparelhos voando em sincronia e formando imagens no céu. Um espetáculo tecnológico que superou qualquer show de fogos de artifício. Engenheiros japoneses lançaram o Spider, um robô quadrúpede com hélices nas pernas que alterna entre andar e voar com controle absoluto, uma revolução para resgates e terrenos difíceis. A Horizon Aircraft testou com sucesso o Cover Rider X7, o primeiro VTOL com asas retráveis que realiza voo completo, unindo decolagem vertical com voo de alta velocidade, um marco na aviação moderna. O exército americano investiu 1,7 milhão no Portman, um robô humanoide que simula soldados em zonas de guerra química, trocando bonecos por tecnologia realista para testar equipamentos. Essas e outras novidades do mundo da tecnologia te esperam, e é exatamente isso que vamos explorar no vídeo de hoje. Após a vinheta. Fala família, sou o Jefferson e você está no Mais Tecnologia. Se você é um entusiasta de tecnologia e gosta de ficar sempre atualizado, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo para fortalecer a comunidade. E se quiser apoiar ainda mais, considere se tornar membro do canal. Além de ajudar o conteúdo a crescer, seu apoio é essencial para manter nossa comunidade forte e engajada. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Quando você pensa em um show aéreo, provavelmente imagina aviões riscando o céu ou fogos de artifício iluminando a noite. Mas se eu te dissesse que o maior espetáculo de luz já registrado no planeta não teve nenhum foguete, só tecnologia pura, organizada ao milímetro no céu do Vietnã? Pois foi exatamente isso que aconteceu, e não estamos falando de centenas nem mesmo de milhares, mas de 10.518 drones, voando juntos ao mesmo tempo, batendo um recorde mundial certificado pelo Guinness. Um marco histórico que colocou o Vietnã no centro da tecnologia visual mundial e que vai deixar qualquer show de fogos no chinelo. Na noite de 28 de abril, o céu do Vietnã se transformou em um palco digital flutuante. O evento foi realizado para comemorar os 50 anos da libertação do sul do país, um momento decisivo na história vietnamita, e ganhou proporções jamais vistas. Foram 10.518 drones operando de forma completamente sincronizada, formando símbolos nacionais, cenas históricas e até silhuetas de cidades inteiras no ar. Imagine olhar para cima e ver a bandeira do país se formar lentamente em luz, seguida por ícones culturais flutuando em movimento perfeito, e tudo isso sem um único fio ou explosão. A responsável pela façanha foi a empresa da moda Drone Shows, que não economizou em coreografia, planejamento e precisão tecnológica. Cada drone sabia exatamente onde deveria estar a cada segundo, como se dançasse em uma coreografia milimetricamente ensaiada, só que no ar. Com isso, o Vietnã não apenas quebrou o recorde anterior de maior show de drones do mundo, mas também mostrou ao planeta que está pronto para liderar grandes eventos tecnológicos. E convenhamos, não é todo dia que se vê mais de 10.000 máquinas voando em perfeita harmonia no escuro, transformando o céu em arte. Esse tipo de espetáculo nos faz repensar como celebramos grandes momentos. Trocar os tradicionais fogos de artifício por tecnologia limpa, controlada e visualmente impactante é sem dúvidas um passo à frente, tanto para o meio ambiente quanto para a criatividade humana. Mas diante de uma cena tão grandiosa como essa, uma pergunta inevitável surge: será que esse é o fim dos fogos de artifício como conhecemos? Se alguém te dissesse que um avião pode decolar na vertical como um helicóptero e depois voar como um jato comum, você acreditaria? Pois é exatamente isso que acaba de acontecer, e não estamos falando de um protótipo conceitual que nunca sai do papel. Uma empresa canadense acaba de quebrar um recorde mundial e dar um passo gigantesco rumo ao futuro da aviação. E o mais surpreendente, esse feito não aconteceu em um laboratório escondido, mas nos céus abertos, com um avião que realmente voou. A responsável por essa conquista histórica é a Horizon Aircraft, uma empresa de engenharia aeroespacial sediada no Canadá, quem conseguiu fazer seu modelo Cover Rider X7 realizar pela primeira vez uma transição total de voo com asas, algo que nenhuma aeronave eVTOL tinha conseguido até agora. Mas o que torna isso realmente impressionante? O Cover Rider X7 é uma aeronave híbrida. Ela combina o desempenho clássico de um avião com asas fixas com a versatilidade de um veículo de decolagem e aterrissagem vertical, ou seja,
um eVTOL que realmente voa como um avião tradicional, depois de sair do chão como um helicóptero. O segredo está em seu design inovador. São 14 ventiladores embutidos na fuselagem, 5 deles nas asas principais. Esses fãs são responsáveis por garantir a sustentação vertical durante a decolagem e o pouso. Depois disso, as asas se fecham automaticamente e a aeronave transita para o voo horizontal, como qualquer jato comum. Essa mudança de modo, chamada de transição completa de asa, que marca o avanço tecnológico. Outras empresas tentaram, simularam ou prometeram, mas a Horizon foi a primeira a conseguir de fato com um protótipo de grande escala voando em céu aberto. E o desempenho impressiona. O Cover Rider X7 pode atingir velocidades de cruzeiro de até 250 milhas por hora, percorrer mais de 800 km com reservas de combustível, transportando até 6 passageiros e um piloto. Ou seja, não é apenas inovação, é eficiência em escala real. Além disso, o design com asas retráveis traz benefícios tanto aerodinâmicos quanto em segurança, reduzindo o arrasto e otimizando o desempenho de voo, o que pode abrir portas para o uso comercial e logístico dessa tecnologia em um futuro bem próximo. Enquanto muitos ainda debatem se o futuro dos carros voadores é possível, o Canadá já colocou esse futuro no ar e fez isso voando alto. Quando o avião pode decolar como helicóptero, voar como jato e ainda economizar energia, não estamos falando de possibilidades, estamos falando de realidade. A Horizon Aircraft não apenas escreveu um novo capítulo na história da aviação, ela virou a página inteira. E aí fica a dúvida: quando essa tecnologia estiver pronta para uso comercial, você entraria nesse avião com asas que se fecham no meio do voo? 4 pernas, hélices nos pés e uma capacidade de alternar entre rastejar no chão e decolar como um drone. Esse não é o roteiro de um filme de ação futurista, é real, é japonês e tem nome: Spider. O que acontece quando engenheiros da Universidade de Tóquio resolvem combinar locomoção terrestre com voo e ainda adicionam controle vetorial de propulsão em cada perna? Você está prestes a descobrir o nascimento de uma nova espécie de robô, um que ignora os limites entre solo e ar com precisão cirúrgica. Batizado de Spider, o projeto japonês é um marco na robótica híbrida. Ele é essencialmente um quadrúpede com hélices nas patas, onde cada perna funciona também como um motor de voo com propulsão vetorial. Isso permite que ele alterne entre modos de locomoção com agilidade absurda, seja deslizando no chão ou alçando o voo vertical com estabilidade impressionante. Cada perna do robô possui 2 articulações giratórias, o que garante movimentos coordenados e simétricos em qualquer direção. Isso significa que o Spider não precisa virar como um carro, ele simplesmente muda sua direção de marcha com leveza e exatidão. E não para por aí. Os testes já confirmaram que o robô consegue realizar manobras complexas no ar enquanto executa movimentos de rastejos repetitivos no chão, sem perder o equilíbrio ou precisão. Esse controle vetorial não só amplia a mobilidade, como abre portas para aplicações em terrenos terrestres, ambientes industriais e áreas de resgate, onde o deslocamento terrestre pode ser limitado e a decolagem vertical pode salvar vidas, literalmente. O grande diferencial do Spider é justamente essa transição suave entre os dois mundos. Diferente de robôs terrestres que se limitam a subir escadas, ou drones que não conseguem lidar com obstáculos baixos, o Spider combina o melhor dos dois, com um grau de controle raramente visto na robótica atual. Os pesquisadores ainda estão refinando os testes, mas os resultados já mostram que essa tecnologia é funcional e confiável. Em outras palavras, não é um experimento de laboratório engavetado, é uma plataforma real com potencial para revolucionar desde entregas automatizadas até missões em ambientes hostis. Se os robôs já aprenderam a andar e voar com a mesma destreza, por que falta para que eles dominem completamente os ambientes onde antes só os humanos conseguiam operar? Será que estamos diante de um novo padrão de robôs multifuncionais? Testar roupas de proteção química com bonecos estáticos já está com os dias contados. Quando o exército dos Estados Unidos decide investir mais de $1,5 milhão em um robô humanoide, o recado é claro: as ameaças mudaram e as soluções também. Agora, quem veste o uniforme para enfrentar armas químicas nem sempre é de carne e osso. Foi oficializado: o exército americano acaba de fechar um contrato de $1,7 milhão para desenvolver o Portland Man, um sistema robótico avançado que vai simular soldados em situações reais de guerra química. Baseado em um projeto britânico já existente, esse robô não é apenas um boneco articulado, ele é desenvolvido com bases em dados antropométricos reais de militares.
ou seja, ele tem o tamanho, o peso e os movimentos de um soldado de verdade. A ideia é simples, mas poderosa. Usar um robô para testar com precisão máxima o desempenho de roupas protetoras contra agentes químicos tóxicos. E por que isso importa? Porque os testes atuais ainda dependem de bonecos limitados ou simulações parciais. Com Parkman, será possível colocar o traje completo, submeter o robô a condições extremas e saber exatamente o que funciona e o que não funciona em cenários de guerra química. Essa inovação vai permitir que o exército analise, em tempo real, como esses trajes reagem a diferentes ameaças químicas em ambientes controlados, mas realistas. É a tentativa mais próxima de entender o que um soldado realmente enfrentaria, sem colocar vidas humanas em risco durante os testes. O projeto deve ser entregue entre 18 e 24 meses e foi apresentado durante a Semana Nacional da Robótica nos Estados Unidos, evento que revelou as apostas mais ousadas da defesa americana em robótica, inteligência artificial e sistemas autônomos. E o foco deles está cada vez mais claro: criar máquinas capazes de trabalhar ao lado de humanos, assumindo os riscos que nenhuma pessoa deveria correr. O manequim robótico testando trajes militares em guerras químicas não é cena de filme, é planejamento estratégico e caro para um futuro onde ameaças invisíveis são combatidas com soldados artificiais. Agora, com investimentos desse porte sendo feitos em robôs para situações extremas, será que estamos cada vez mais próximos de ver máquinas ocupando funções humanas no campo de batalha? Robôs lutadores treinando em escolas, dominando técnicas de combate e sendo ovacionados por estudantes como verdadeiras celebridades metálicas. Isso já está acontecendo na China, e mais rápido do que você imagina. Mas o que parecia uma simples demonstração tecnológica virou uma prévia oficial para o que promete ser um marco na história da robótica. O primeiro torneio de boxe entre robôs humanoides do mundo. E sim, os testes já começaram. Em Hangzhou, na China, os alunos de uma escola acompanharam de perto algo nada comum. Robôs da empresa Unitree demonstrando movimentos de combate com agressividade, técnica e precisão. Eles não estavam ali só para entreter. O evento foi na verdade um ensaio geral para o confronto real que acontecerá no dia 25 de maio, marcando o início oficial das competições de luta entre robôs humanoides. Mas não foi só pancadaria robótica. Durante a exibição, os robôs da Unitree também correram por 40 minutos seguidos em uma quadra de basquete, testando sua resistência física diante de uma plateia animada de estudantes. O objetivo? Provar que eles não são só máquinas inteligentes, mas também atletas incansáveis de aço e algoritmos. O evento serviu como uma verdadeira aula prática de ciência e tecnologia para os jovens. Afinal, os robôs estavam ali não só para mostrar sua força, mas para inspirar e ensinar. Com sensores embarcados, articulações precisas e um controle de movimento avançado, os modelos da Unitree impressionaram por sua capacidade de realizar movimentos complexos e agressivos, prontos para encarar qualquer ringue. Mais do que entretenimento ou educação, esse tipo de demonstração acende um alerta sobre os caminhos que estamos trilhando com a robótica. Não se trata mais apenas de robôs que ajudam ou acompanham, agora eles competem, enfrentam e desafiam. Isso transforma completamente a maneira como encaramos a inteligência artificial em ambientes físicos. E sim, essa luta tem regras, mas e quando não tiver? O que antes era exclusividade de filmes futuristas, agora se torna um capítulo real na história da tecnologia. Robôs que correm, lutam e treinam entre nós. Tudo isso não como ficção, mas como um fato consumado. A questão agora é outra. Se os robôs já estão lutando entre si, quanto tempo falta para começar a tomar decisões no nosso lugar também? Eles não estão apenas andando, estão puxando, empurrando, forçando limites, literalmente. Enquanto muitos ainda imaginam robôs como simples ajudantes de tarefas leves, um novo avanço está levando essa ideia ao extremo. O que pesquisadores da Universidade de Carnegie Mellon acabaram de desenvolver pode transformar completamente o que esperamos de robôs humanoides. O novo sistema chamado Falcon, um framework baseado em aprendizado por reforço com dois agentes independentes. Um é responsável pela estabilidade na locomoção, garantindo que o robô ande com firmeza mesmo quando algo o empurra. O outro comanda os braços com precisão, usando força inteligente para executar ações como puxar carrinhos pesados, abrir portas e até encarar desafios físicos intensos como cabo de guerra. A estrutura é fruto de uma simulação conjunta, onde os dois agentes são treinados lado a lado. Isso garante que o robô consiga lidar com as tarefas do mundo real, que exigem equilíbrio, força e resposta rápida sem comprometer o controle.
A ideia é que os humanoides se tornem mais resistentes, coordenados e úteis em ambientes imprevisíveis, como fábricas, locais de resgate ou mesmo em casa. Nos testes, os robôs enfrentaram diferentes obstáculos físicos, puxaram carrinhos com peso, abriram portas com resistência mecânica e até competiram em jogos de força. Tudo isso sem perder a postura ou a precisão dos movimentos. O segredo está na separação clara entre o controle das pernas e dos braços, algo que se mostrou muito mais eficiente do que sistemas anteriores, que tentavam comandar o corpo inteiro com um único algoritmo. Além do controle mecânico mais avançado, o Falcon também permite que os robôs aprendam com cada tentativa, ajustando a força dos braços de forma dinâmica. Isso torna as máquinas mais adaptáveis e preparadas para executar tarefas em que o erro humano seria comum, mas o erro robótico agora pode ser quase zero. A robótica nunca foi apenas sobre fazer máquinas se moverem, mas sim sobre fazê-las reagir como seres vivos em um mundo que exige muito mais do que passos calculados. Com essa nova abordagem da Carnegie Mellon, os robôs deixam de ser apenas inteligentes para se tornarem de fato resilientes. E aí fica a pergunta: quando os robôs começarem a vencer desafios físicos com mais eficiência que a gente, o que ainda vai nos diferenciar deles? E aí, curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal e considere se tornar membro do Mais Tecnologia. Seu apoio é fundamental para manter o conteúdo cada vez melhor e nos ajuda a trazer ainda mais novidades para você. Na sua tela tem 2 vídeos recomendados, um aqui do canal principal e outro do nosso canal de cortes, com notícias diretas ao ponto. Escolha um e continue acompanhando as novidades do Mais Tecnologia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.